sempre, eu falo ele quase todos os dias. Mas eu tive um entendimento diferente e hoje eu venho compartilhar com vocês. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que, de novo, a Bíblia trouxe para mim nesse versículo. Toda vez eu falo a mesma coisa, né? Quase todo dia eu tô falando ele aqui. O entendimento que Deus trouxe no meu coração hoje, eu quero repartir com vocês, é que a transformação, ela não depende de nada em torno de você. A transformação depende de você. Você tem tudo já dentro de você para que você mude, para que você seja transformado. Só que quando você não olha para o que você tem e começa a transformar-se, aqui fala transformem-se, ou seja, é uma atitude de transformar-se da pessoa. Depende de você e depende de mim. Agora, quando nós não nos transformamos, quando nós não dispomos a mudar, nós permitimos que o que está em volta de nós ditem as regras das nossas reações e das nossas atitudes. E hoje eu quero trazer para você um pensamento novo para renovar sua mente, renovar seu coração e dizer para você que você pode esperar de Deus sempre o melhor. Porque a esperança que nós temos em Deus, ela nunca vai nos decepcionar. Porque Deus nunca decepciona. Porque até quando Ele permite algo ruim, algo difícil na nossa vida, é para o nosso bem. É para o bem que Ele está trabalhando. Então você precisa esperar em Deus. Mas você precisa também fazer planos. Você precisa ter sonhos. Qual foi a última vez que você teve planos? Para você, para a sua vida. Qual foi a última vez que você desejou algo para você? Eu tenho falado aqui que todos nós temos sofrimento, todos nós sofremos. No Rio Grande do Sul, estamos tendo esse sofrimento de incontáveis perdas. Perdas física, material, espiritual, é devastador. Mas na sua vida também tem acontecido coisas devastadoras. Coisas muito difíceis. E às vezes nós ficamos só no campo da defesa. Nós ficamos pedindo a Deus para nos livrar daquele sofrimento, para tirar a gente das situações. E aí quando você olha para o texto de que você precisa ter pensamentos bons, porque lá em Filipenses 4:8 fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é digno, tudo que é justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E muitas vezes nós temos uma maneira infantil de olhar isso. Quando a gente olha que a gente precisa ter pensamentos bons, positivos, como a palavra de Deus está dizendo, você pensa, eu estou sofrendo muito, estou passando por um monte de problema, mas a Fernanda falou na live dela, lá em Filipenses 4:8, que eu tenho que ocupar minha cabeça com o que é verdadeiro, puro, amável. E aí você está naquele sofrimento grande, você fala, vou pensar num passarinho. Vou parar de pensar na minha dor, vou pensar num passarinho. O passarinho é uma coisa bonita, é uma coisa que traz paz. Não vou pensar nisso, eu vou pensar no que eu vou pensar? Vou pensar numa coisa boa, o que eu vou pensar? É aí que você começa a achar que ter pensamentos, ocupar pensamentos, é pensar em coisas, em situações puras, boas, verdadeiras. Isso é bom também. Você pensar em coisas boas, em coisas puras, em coisa que é verdadeiro. Mas hoje Deus falou no meu coração algo tão assim novo para mim. Eu não tinha pensado dessa forma e eu quero repartir com você. Quando a palavra de Deus fala para a gente ocupar o nosso pensamento com tudo que é verdadeiro, digno, puro, também está dizendo para a gente fazer planos, ter sonhos. Você quer um negócio que dá mais trabalho do que sonho, do que planos, do que projetos? Quando você tem um plano, você tem um projeto, você gasta horas, você gasta tempo naquilo.
Então, não é só ter pensamentos bons, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, não é só pensar em coisas, é fazer planos, é principalmente planejar. E quando você concluir esse plano, você comece outro plano. Estava conversando com a minha prima esse final de semana, né? Eu estava numa viagem e fui num evento que a minha prima fez. Ela falando para mim, a Suleima, né? Ela disse assim, Fernanda, eu termino um sonho, eu começo outro sonho. Eu termino um projeto, eu já começo a imaginar outro projeto. Isso é você ocupar a sua mente. Ou isso é você encher sua mente. Porque muitas vezes nós olhamos Filipenses 4:8 e achamos que aqui, ó, eu tenho que pensar só o que é verdadeiro, só o que é puro, só o que é digno. Não é só pensar. É planejar. É estruturar sonhos. Porque se o que você planeja, se o que você deseja para a sua vida, se o que você sonha é algo que é verdadeiro, é digno, é justo, é puro, é amável, tem boa fama, tem virtude, tem louvor, você vai experimentar neste seu sonho, nesse seu projeto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que a gente, como eu disse, o sofrimento, todos os dias a gente enfrenta ele, já falamos sobre isso, que sofrimento é uma certeza que todo mundo tem na sua vida. Mas Deus quer fazer mais do que você pede e sonha. Só que você não tem pedido. Você não tem sonhado. Deus não tem deixado de fazer. Ele tem feito. Ele tem trabalhado. Mas em cima daquilo que você tem vivido. E Deus quer trabalhar em cima do que você também sonha, do que você planeja, do que você deseja. Lá em Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz, tem outra versão que fala assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, talvez você é alguém que não tem nenhum sonho para você. Você tem sonhos para os seus filhos, você tem sonho para a sua igreja, você tem sonho para muitas coisas. Mas para você está conforme, você fala, eu já estou acostumada a sofrer. Eu tô falando isso porque eu vou dar um testemunho de mim mesma. Eu sempre fui uma pessoa conformada. Tudo aquilo que eu sempre queria, quando eu via que eu não ia receber, eu desistia de querer aquilo. É uma chavinha que eu virava dentro de mim. Então eu fui uma pessoa que eu cresci e fui desenvolvendo assim a minha história, sempre assim ajudando os outros a realizar os sonhos, ajudando os outros a conquistar. E assim, com uma alegria legítima de ver a conquista dos outros. Uma alegria assim, é como se fosse uma conquista minha, quando eu vejo alguém, até hoje assim, eu vejo alguém conseguindo algo, eu me alegro muito. Mas sabe, eu cheguei em um ponto que um dia eu olhei pra mim e eu percebi que eu não tinha sonhos pra mim. Quem me conhece, caminha comigo e é de perto, sabe que eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Que Deus, apesar de minhas lutas, minhas dores, quem me conhece e tá comigo, sabe que eu tenho uma vida na presença de Deus assim, muito abençoada, muito cheia de livramentos, de bênçãos. Mas eu percebi que eu não tinha nenhum projeto para minha vida. Eu não tinha nenhum sonho para minha vida. E Deus hoje me confrontou com isso. E eu quero confrontar você. Se eu olhar para minha vida, eu tô satisfeita com as coisas que eu tenho. Mas fala assim, você não quer mais? Quero. Mas a gente não tem coragem de pedir para Deus. Nós temos coragem para Deus para nos curar de uma enfermidade. Nós temos coragem de pedir para Deus para curar nosso filho, cônjuge. Mas
nós não temos coragem de chegar diante de Deus e pedir para nós. E pedir que Ele faça um milagre em nós. O que em você ainda não chegou diante de Deus com ousadia e disse: Pai, eu quero, um exemplo, eu quero mudar meu corpo. Não quero mais estar com esse corpo dessa forma. Eu quero saúde, eu quero ter um corpo saudável. Às vezes você entra em tantas dietas, faz tantas restrições e você não muda o seu corpo. E você tem um Criador que te criou, que tem o poder de transformar seu entendimento e transformar seu corpo. Eu estou falando de corpo que é uma realidade minha. Eu nunca tinha sonhado em ter, assim... eu olhava para mim, não tenho sonhos, mas o que em mim eu gostaria que fosse diferente? Que é possível, né, gente? Não tem como eu mudar o nariz. Tem, se eu fizer plástica, mas eu não gosto dessas coisas. Morro de medo de mexer no rosto. Mas eu estou dizendo que Deus, quando a palavra dele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, isso tem que ocupar seu pensamento. Mas isso não é você pensar nas palavras. Não é você pensar em objetos. É para você planejar. São planos que você precisa fazer. São projetos que você precisa ter. E se você é alguém que não tem sonhado nada para a sua vida, você está com alguma enfermidade emocional e precisa ser curado. Você precisa, a palavra de Deus, ela te leva a sonhar. Quando aqui em Efésios, Paulo diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que tudo que pensamos. Quer dizer que Deus está interessado em surpreender seu coração. Sabe, Deus não tem deixado de te abençoar. Deus não tem deixado de fazer coisas para você. Mas Deus quer fazer mais. Mas você não ora, você não planeja. Você tem gastado horas remoendo tantas dores, remoendo tantas preocupações. E Deus fala para você, olha, vem a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Coloca a sua preocupação diante de mim. Coloca aqui sua dor diante de mim. Mas coloca também seus sonhos. Coloca também seus projetos. Ah, Fernanda, mas faz tanto tempo que eu não sonho. Assim, eu não quero nada, assim. Então comece a dizer para o Espírito Santo, revela para mim os sonhos que eu preciso ter. Sabe, porque uma pessoa curada, uma pessoa onde Deus derrama mais do que ela pede e pensa, ela tem tanto para derramar no ambiente que ela convive. Você vai ser resposta para a vida das pessoas. E isso não vai ser um peso para você. Muitas vezes você tem sido resposta há tantos anos na vida das pessoas, mas tem sido um peso. Por quê? Porque você não tem tido respostas para os seus sonhos, para a sua vontade, para os seus projetos, porque você não apresentou nenhum deles diante de Deus. Você apresenta seus problemas, suas dores, suas frustrações, mas não tem orado, não tem colocado sonhos. Ah, Fernanda, mas vou falar, o meu sonho é impossível de realizar. Seja bem-vindo à presença do Eterno, que para Ele não tem nada impossível. Coloque seus sonhos, seus projetos. Mudar o entendimento, transformar-se, depende de você. Como é que você vai fazer isso? Mergulhe e comece a ler a Bíblia. A Bíblia é o lugar que vai levar você a se entregar nas mãos de Deus com toda a ousadia, com toda a confiança, e você vai se transformar. Transformar-se depende de você. Então olha para a sua vida hoje. Deus quer derramar sobre você mais do que você pede, mais do que você sonha. Mas você não pede nada de bom para você pede para todo mundo de bom para você tá pedindo, Fernanda, mas ficar livre de um problema da doença é bom. Sim, mas Deus quer te dar mais. Deus quer que você sonhe, Deus quer que você planeje, que você projete.
Só que tem gente que só fica no campo das ideias, né? Sonha, mas não trabalha. Sonha, mas não faz nada a respeito do sonho. Quer muito, mas não faz nada na direção daquilo que quer muito. Comece a colocar diante de Deus os seus pedidos, porque a esperança que nós temos em Deus nunca vai nos decepcionar. Romanos 5:5, porque a esperança não nos decepciona. Tudo em Deus supera as nossas expectativas. Porque Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Para encerrar essa live, fique com esse entendimento de Filipenses 4:8. Se o que você sonha não é pecado, é verdadeiro, é puro, é digno, é honesto, tem boa fama, tem virtude, Deus vai surpreender seu coração. Continue sonhando, continue batalhando, caminhando na direção dos seus projetos. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, tire as escamas dos olhos e que eles experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Senhor quer que nós sonhemos, que nós verbalizemos, que nós confessemos também nossos projetos e sonhos, porque o Senhor quer surpreender nosso coração. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Conforme o poder do Senhor que está aqui, que nós permitimos que entre aqui no nosso coração e transforme o nosso entendimento. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre as suas enfermidades. Se você tiver com alguma doença no seu corpo, tomando alguma medicação, em nome de Jesus, Espírito Santo, potencializa essa medicação para que você seja curada agora, em nome de Jesus. Mas se a sua dor é na alma, você está angustiado, está sem fôlego até, difícil para respirar, dói o peito para respirar, em nome de Jesus, eu ministro cura sobre você, que essas correntes sejam quebradas nesta manhã, em nome de Jesus, e te torne livre, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 6h30. Um beijo. Tchau, tchau.